E a gente começa falando da discussão hoje que voltou, né? Uma discussão que vem tomando conta há alguns anos, felizmente, que é a contratação que envolve o goleiro Cuca, que foi anunciado pelo Corinthians. Poucos minutos após a saída de Fernando Lázaro. Mariela Ruiz, quero te dar a palavra primeiro, porque afinal de contas uma contratação de Alexis Stival hoje, nos novos tempos, sempre envolve muita discussão. Muita discussão, né? O Corinthians titubeou em outras oportunidades em tomar a mesma atitude, contratar o Cuca ao ficar sem técnico, e desta vez o Duílio, de forma muito personalíssima, assim, uma decisão dele, resolveu contratá-lo depois de ouvir algumas pessoas. Eu contei aqui no Band Esportes que a decisão de demitir o Lázaro, ou demitir não, né? O Lázaro saiu, mas ficou. A decisão de tirar o Lázaro do comando da equipe, à beira do gramado, havia sido tomada durante o jogo, né? Não tem a ver dessa vez com o ultimato da Gaviões. Mas a Gaviões também foi uma das partes consultadas. O Duílio conversou com integrantes do governo, né? A gente sabe que o Corinthians tem uma relação muito próxima a pessoas do governo federal para saber em que pé estava o caso do Cuca depois de 36 anos do ocorrido em Berna, na Suíça. O Corinthians contratou o compliance do clube, ouviu advogados do Corinthians sobre a decisão tomada na Suíça, lembrando que o caso correu em sigilo de justiça, mas a decisão não, a decisão é conhecida por todos, e ouviu pessoas envolvidas com o Corinthians para saber o que aconteceria. O que foi determinante na contratação, essa é a minha apuração, foi que ao ligar para o Cuca, o presidente do Corinthians ouviu dele, primeiro, prontamente, uma vontade de trabalhar no clube, um conhecimento do atual elenco, e depois o Cuca disse de forma, sem ser perguntado, mas provavelmente ele seria, que ele fazia questão de falar sobre o caso dele na apresentação. E isso foi determinante, apesar de surpreendente, na decisão do Corinthians de contratá-lo. Foi tudo muito rápido, o Corinthians também estava num momento de desespero, né? O Corinthians está há 3 dias do jogo contra o Goiás, entre aspas, menos importantes, mas há 6 de um jogo que precisa reverter um 0-2 contra o Remo, e depois tem o derby contra o Palmeiras, e depois tem o Independente Del Valle na Libertadores, depois de perder para o Argentino Júnior. Então, ao olhar o mercado dessa vez, não haver outras opções, ter extinguido a possibilidade de apostas, né? Depois da sequência Carille, Ló, Silvinho, Fernando Lázaro, ao ouvir e ao procurar o Tite, que era a opção A, que de fato, apesar de não dizer um não contundente ao Corinthians, pelo amor e relação que ele tem com o clube, mas de uma forma delicada dizer que não poderia, o Corinthians olhou para o mercado, o Dorival estava acertado com São Paulo, e o Cuca era essa possibilidade. O Corinthians quer e faz questão dessa palavra na coletiva, mas até onde eu sei também é uma movimentação das pessoas do Corinthians para apresentar do lado institucional por que o Corinthians optou por contratá-lo. O Corinthians diz que tem uma segurança jurídica e que foi atrás das informações para que possa também dar uma satisfação para a sua torcida sobre essa contratação, que dessa vez junta 2 fatos, né? Em outros momentos, o Corinthians não resolveu comprar essa briga com a sua torcida ou com a opinião pública, que em 2023 ainda é absolutamente machista e hipócrita. Mas a gente sabe que, graças a Deus, ainda bem, esses assuntos hoje em dia importam. Então, o Corinthians precisa saber que importa e que o Corinthians precisa se posicionar sobre uma decisão, no mínimo, heterodoxa, levando em consideração as bandeiras que ele carrega, da contratação de um jogador, de um técnico, que há 36 anos, de fato, foi condenado na Suíça por participação em agressão sexual. E aí eu coloco isso de uma forma bem clara, porque não foi estupro. Não é considerado estupro. A decisão da Justiça da Suíça puniu os 4 ex-jogadores do Grêmio por agressão sexual, alguns por participação em agressão sexual, pela diferença de idade entre a vítima e os agressores, porque na Suíça, assim como deveria ser em qualquer lugar civilizado, sexo ou qualquer tipo de tentativa de sexo com menor de idade, com uma diferença de 4 anos, é crime, então é considerada vulnerável, havia álcool incluído, mas também é justo dizer que na decisão da Justiça e nos testemunhos que a vítima deu à época,
3 vezes durante o processo, durante o rito do processo, ela nunca incluiu o Cuca ou reconheceu o Cuca como um dos seus agressores, ainda que sim, ele foi condenado e que eticamente isso existe. O Cuca vai falar sobre isso e eu acho que vai falar tarde, mas também não tarde demais. Nunca é tarde para admitir as coisas que aconteceram. Em 2023, ainda bem, numa mesa redonda como essa, numa mesa redonda como outras, no muro pichado, esse assunto existe e é importante. Ainda bem. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.